Caio, por favor, me ajude. Eu tenho acompanhado o seu programa há um tempo, gosto muito, aprendo bastante. Minha angústia é que sofro de algum tipo de transtorno, que quase que toda vez que eu vou à igreja durante o culto, eu vejo fogo como que caindo do ponto onde eu olho. O cara olha, vê fogo. É complicado e muito difícil para mim. Eu sofro com isso há 2, 3 anos mais ou menos. Passei um tempo sem ir à igreja, uns 2 meses. E notei que isso pouco aconteceu. Por favor, me ajude, Caio. É assustador. Eu fico duro como uma pedra na expectativa do que poderá acontecer. Então eu fico muito triste e procuro esconder o olhar para não ver o fogo cair. Você já ouviu algo parecido com isso, Caio? Me ajude, por favor. Com uma tromba de fogo caindo sobre os outros, uma pessoa vendo o tempo todo, com essa arquetipia, não. Eu já vi de outras formas. Outras representações, porque cada pessoa tem as suas representações numa hora dessa de projeção, porque ele não está vendo fogo nenhum, isso é tudo na mente dele. Isso tudo está acontecendo dentro, não está acontecendo fora. É que, como o nosso olhar, né, amigo? Você está olhando agora, não está olhando agora? Você pensa que está me vendo fora na sua tela, não é? Não é isso que você pensa? Você está me vendo dentro. A gente só vê dentro. A gente não vê nada fora. Fora não existe nada. Fora está tudo escuro. Esse é o milagre da visão, é esse. Porque fora, tanto faz se o sol está forte, se ele ficar 1000 vezes mais forte, só não pode incidir calor, senão torra a gente. Mas não é questão de luz. É questão de aparato de visualização, estrutura ocular, para captar fótons, impressões subatômicas. E a segunda dimensão é a capacidade mental de interpretação dessas realidades de concreção atômica e subatômica, material, que estão à nossa volta. Assim que a gente vê dentro de nós. De modo que ninguém jamais enxergou fora de si mesmo. A gente só consegue enxergar dentro de nós mesmos. Por isso ninguém também enxerga com total objetividade coisa alguma. A gente enxerga com profunda subjetividade tudo. A nossa melhor objetividade bota e permite que certas coisas apareçam diante de nós. Mas na subjetividade a gente colore as coisas que aparecem com as nossas interpretações subjetivas. No seu caso, você olha e o seu globo ocular vê o templo, o povo, a comunidade reunida, certo? O que todo mundo está vendo. O que lhe assusta é que entra dentro dessa visualização ocular penetra nessa visualização ocular, acontece uma intervenção nela de natureza subjetiva, que câmeras gravadas não filmariam, os olhares humanos não detectariam. Acontece na sua mente, penetra isso. E isso fica fazendo parte do seu cenário interior de interpretação do lugar. Aí você pergunta, mas por que isso acontece comigo? Tem várias possibilidades. Uma delas, sem entrar nos méritos de natureza neurológica, porque eu não cometeria a loucura de querer entrar numa área na qual eu não tenho a mínima expertise de nada. E nem tenho apenas intuições e uma cultura livresca de interesses a esse respeito antigos e de acompanhamento crescente do que vem acontecendo. Mas eu não me arrogo a passar disso aí. Portanto, eu vou ficar apenas com os elementos de natureza psicológica e subjetiva que podem justificar essa manifestação. Número 1, é na igreja pentecostal. Isso não deve acontecer numa igreja presbiteriana, nem batista, nem luterana. É muito arquetípico, né? Muito arquetípico. Um luterano, um presbiteriano, um batista talvez sofrendo de
de uma disfunção psicológica, de um impressionamento psicológico dessa natureza fixada e obsessiva, tivesse outros arquétipos a animá-lo nessa visão, outras intervenções subjetivas. Poderia ser uma outra coisa. Nele, ele pode confirmar se a cultura dele não é de natureza pentecostal, a cultura religiosa. Vamos aguardar. Porque com certeza deve ser. Ou então, no mínimo, ele, se não é, ficou profundamente influenciado e impressionado com isso aí. Tanto é que se o dia que ele chegar na igreja e não ver nada, ele vai ficar triste em casa. Hoje eu não vi o fogo. Ele pode ficar até preocupado com a falta de calor interior dele. Mas eu acho que ele está tão apavorado com o que está acontecendo que ele daria tudo para ficar livre dessa história. Mas esse arquétipo nasce do pentecostalismo dele, que pintou na mente dele essa simbolização, essas imagens. E como ele deve estar vivendo também uma angústia, ele tem que me provar e me mostrar e me dizer, não é me provar, me expressar. Ele pode estar entre dois tipos de angústia existencial. Uma é uma em relação a ele mesmo. É quando o cara diz, eu estou frio, estou sem ir à igreja, ele se sente devendo. Sim. Quando ele já tem essa arquetipia do Pentecoste, do fogo caindo na cabeça dele e dos outros, ele, pela culpa, vai num lugar desse, o fogo se derrama sobre os outros, nunca sobre ele. Quando o cara está culpado. De um outro lado, quando ele está decepcionado, mas se força a ir ao lugar de qualquer modo, nesse caso a culpa é dos outros e não dele, aí o fogo vem sobre os outros mesmo. Não que ele esteja desejando isso sobre os demais, mas na cabeça dele, esse arquétipo está vinculado a uma intervenção que queima, santifica, julga, extingue, traz toda essa representação. Então ele tem que ver se isso nele decorre da culpa ou se nele decorre da decepção ou da soma de ambos. Terceira coisa que pode estar na base dessa situação, algum tipo de trauma violento que ele teve no ambiente do pentecostalismo, que o deixou tão frustrado, se sentindo uma pessoa não da chamada bênção, do chamado poder, do chamado fogo do Espírito, que pela angústia que ele desenvolveu e em razão das culpas que nele se acumularam e das fixações neuróticas que ele aceitou guardar na mente, ficou tão fixado com isso que a mente dele ficou completamente impressa dessa fantasmagoria. Isso acaba vira uma fantasmagoria de sentença da consciência culpada, falsamente culpada na maioria das vezes, com o fomento de uma culpa inexistente, plantada ali pelos débitos cobrados pela religião, mas aquilo presente na mente gera, às vezes, na cabeça do sujeito, aquele padrão de fantasmagoria intervencionista. E por último, veja, como é tão subjetivo e é uma produção da sua mente, que isso precisa, mais do que tudo, da presença desse cenário religioso em volta, porque é no templo que acontece isso. Fora do templo, ele diz que é raro. E é um raro que, quando acontece, deve acontecer porque ele ficou impressionado com alguma coisa religiosa, fora do templo. Porque ele não teria isso simplesmente relaxado e tomando um banho gelado numa praia. Ele tem que ter certas condições de ambiência para isso acontecer. Ele está vinculado. Fazendo amor não experimentaria isso. Nadando, mergulhando, jogando futebol, tênis. Isso mostra também o quanto que a mente dele está fechada. E ele tem que quebrar esse padrão, ele tem que se expor à natureza, ao sol, ao lazer, a tudo que desopila, porque antes de tudo ele está sofrendo de uma intoxicação religiosa, arquetípica, de uma fixação recorrente, e ele vai ao templo e no templo essa recorrência se manifesta muito mais. Então, mais do que tudo, você precisa de água gelada, de cachoeira, de banho, de esporte,
de lazer, de sair de si mesmo, de andar descalço, de ser arrancado do claustro psicológico. Happy hour com os amigos. Precisa de vida normal, para ir Natureza. parando de ver o fogo, sabe? Parando de ver o fogo. Né, Caio? Vida normal, é tão bom ter uma vida normal. Isso aí acontece com um cara preso em templo, dentro de casa, fechado nos lugares, com a cabecinha de hamster, só pensando naquilo que pode me acontecer de novo. O que isso vai acontecer? Será que vai acontecer agora? Eu vou ver o fogo de novo? Meu Deus, o fogo é só a representação do girar em recorrências de roda de hamster que se instalaram no seu pensamento e que você tem que quebrar. Com medicação para dar aquela aliviada na recorrência dos pensamentos, com terapia que pode ajudar você, e eu recomendo a você, nesse caso, a contactar minha irmã, a Ana D'Araújo, no endereço que eles vão botar aí. Você pode fazer isso por e-mail, mas precisa disso. E a terceira coisa fundamental que você pode fazer sozinho, e que é a mais importante de todas, é mudar a mente para ambientes amplos da vida. Sair das masmorras, dos claustros de pensamento, de ideia fixa, e permitir-se o que liberta, que foi aquilo para o que Deus nos fez, para o jardim, para a vida, para vazar essa energia de outros modos, para se distrair com as graças espalhadas por Deus na natureza como um todo, aproveitar a vida. Quem quer que aproveite o todo das alegrias e das boas alegrias de viver, não fica nesse estado. Para ficar nesse estado, o sujeito tem que ter entregue a mente para a batuta de um tirano de uma nota só, até a cabeça ficar nesse estado. Mas você vai ficar livre disso. Amém, Caio. Em nome de Jesus. Amém, Caio. Senhor, eu quero te implorar agora. Amém, meu Pai. Que tu ajudes esse irmão a entender e a ter coragem de quebrar, de partir, de rachar isso, de deixar essa banda de mentiras neuróticas fora dele. Amém. Dá-lhe essa coragem e fé, para que ele não desista. Isso foi construído nele, isso será desfeito nele. E em nome de Jesus eu peço que, por intervenção soberana, tu apagues da mente dele esse trauma. Amém, meu Pai. Eu te imploro, por tua misericórdia, apaga da mente dele o trauma que faz a recorrência desse juízo vir na forma desse fogo de angústia mental. Tira-o dessa fixação na qual a religião o prendeu. Liberta-o para a liberdade da glória dos filhos de Deus, para a experiência de Deus no todo da vida, na natureza, nos bons prazeres da tua criação. Em nome de Jesus. Amém. Vem IVTV, o canal é você.